Vamos lá, então. Bom, são 17 horas e 7 minutos, horário do Brasil, horário de Portugal. Depois eu peço para que meus colegas do outro lado do Atlântico me falem qual é o horário, né, direitinho. Mas nós vamos aqui, então, iniciar mais uma reunião técnica da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Academia Nacional de Farmácia. E, como diz a nossa tradição, eu vou pedir para que o presidente, Acácio Alves Souza Lima, filho, né, dê palavras iniciais de boas-vindas e, logo na sequência, já passamos a palavra para o nosso presidente emérito, professor Lauro Domingos Moreto. Cássio, está com você a palavra. A Cássio está com o microfone fechado. Boa tarde a todos. Obrigado, Henrique. Eu já pedi desculpas pelo improviso aqui da minha participação, mas, mais uma vez, eu aviso que eu estou a 400 quilômetros de São Paulo e com uma internet que frequentemente falha. E, apesar de nós termos aqui uma internet muito rápida, nós temos aqui alguns pássaros que destroem toda a linha de fibra ótica da internet. Então, é meio comum essa ligação cair. Mas, de qualquer maneira, é um prazer participar dessa reunião e eu agradeço a presença de todos e passo a palavra ao nosso presidente emérito, professor Lauro. Meus caros, boa tarde. Prezado Gonçalo, prezada Filipa, prezada Emma. É um grande prazer tê-los conosco na reunião semanal da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, que tem o nome histórico Academia Nacional de Farmácia. Nós somos 100 membros titulares da academia, temos uma série de membros honorários, membros correspondentes, de tal maneira que a gente se reúne nesse período de pandemia, todas as segundas-feiras, nós brindamos o nosso público com algumas apresentações e algumas palestras, sempre de natureza científica. Ainda recentemente, nós estávamos discutindo a questão de ciências farmacêuticas, ou seja, como se converteram as faculdades de farmácia, as faculdades de farmácia e bioquímica, em faculdade de ciências farmacêuticas. E a origem está na FIP, quando ela criou o Board of Pharmaceutical Sciences, há cerca de 50 anos atrás, dando um novo norte para a antiga farmácia científica, né? Que era o modelo que vigorou no Brasil durante muito tempo e que era a base da nossa Academia Nacional de Farmácia. Bom, como esse é um tema que não permeou muito claramente aqui no Brasil, o pessoal não tem noção do que é o conjunto de ciências farmacêuticas. Eu tenho visto algum material da FIP, que faço parte da seção de farmácia industrial da FIP, né? E tenho algum contato também com outras pessoas, especialmente o Vinod Shah, que era da área do Board de Pharmaceutical Sciences. Então, por sugestão do nosso confrade, o Vidotti, ele sugeriu convidá-lo para estar conosco. E aí, nós alteramos a primeira proposta de tema para que vocês pudessem discutir, no âmbito da FIP, o que significa ciências farmacêuticas e o que a gente pode utilizar e passar para os nossos acadêmicos aqui do Brasil, o campo de atuação, tanto nas pesquisas quanto nas áreas produtivas e de prestação de serviços, que é de uma amplitude incrível, né? Então, a razão pela qual a gente resolveu convidá-lo, e você foi muito gentil, juntando a Filipa e juntando a Emma, né, para nos brindar com um esclarecimento que vai nos ajudar muito a entender todo este contexto. Era só isso. O nosso moderador, nós indicamos como moderador o Vidotti, de modo que o Vidotti assume agora a apresentação de cada um de vocês e coordena as apresentações.
Muito obrigado novamente por vocês terem ter aceito esse nosso convite. Esperamos que vocês fiquem à vontade conosco e possam voltar uma outra vez. Muito obrigado. Obrigado. Ótimo, então. Doutor Carlos Vidotti, está online conosco? Estou aqui. Então está bom. Então, com vocês, doutor Carlos Vidotti, acadêmico titular. Tá. Eu só Pode não assumir estou e aqui apresentar os palestrantes. Sim, eu queria... Eu peço desculpas, mas não estou com aquele folheto aqui comigo nesse momento. Ô, Henry, você tem condição de ler aquele folheto, por favor? Que eu não estou com ele nesse momento aqui comigo. Aqui. Vai ficar mais fácil se cada Então, um... eu vou... Não, estou aqui, já consegui. Ótimo. Eu vou apresentar a doutora Emma Paulino. Ela terminou licenciatura em Ciências Farmacêuticas pela Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa em 2001, tendo concluído uma pós-graduação em Farmácia Comunitária em 2003. É farmacêutica comunitária e exerce a profissão na farmácia de que é proprietária em Almada, Portugal. Atualmente é diretora-geral e coordenadora profissional e científica da ESFI, eu não sei falar. É membro da Direção Nacional da Ordem dos Farmacêuticos de Portugal, foi anteriormente presidente da seção de farmácia da região sul da Ordem dos Farmacêuticos entre 2012 e março de 2019, é membro da direção da Associação Nacional das Farmácias foi membro, né, entre 2003 e 2012. Atualmente é membro do Comitê Executivo enquanto secretária profissional da FIP. Ana Paulina foi anteriormente CEO interina, vice-presidente e secretária da seção de farmácia comunitária e presidente e coordenadora de projetos do Grupo Jovens Farmacêuticos da mesma instituição. Enquanto estudante de ciências farmacêuticas, foi presidente da Associação Portuguesa de Estudantes de Farmácia e coordenadora do Gabinete de Informação, Promoção e Educação para a Saúde da Faculdade de Farmácia de Lisboa. Emma é presidente da direção do Pharmaceutical Care Network Europe. Vou passar a apresentação para a Filipa. Ela terminou o mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas em 2012, tendo concluído o doutoramento em Ciências Farmacêuticas no ano 2018. Desempenha atualmente funções de Lead Analytical Chemist no Departamento de Investigação e Desenvolvimento da Indústria Farmacêutica Ovione, em Lisboa, Portugal. Filipa Ferreira integrou o grupo de farmacêuticos jovens da FIP em 2018, enquanto representante da seção de farmácia industrial da mesma instituição, desempenhando atualmente o cargo de representante no grupo de ciências regulamentares e qualidades da coordenação da Bolsa de Inovação Profissional. Em 2019, iniciou funções como membro associado do Comitê Executivo da Seção de Farmácia Industrial da FIP. E o nosso querido Gonçalo licenciou-se em Ciências Farmacêuticas pela Universidade do Porto em 2000, lidera a área de desenvolvimento e transformação da profissão na Federação Internacional Farmacêutica, onde trabalha desde 2002. Promove a inovação e o valor de serviços profissionais farmacêuticos nas áreas de uso responsável do medicamento, nas estratégias de prevenção e gestão das doenças crônicas não transmissíveis e também nas doenças infecciosas, incluindo os serviços de vacinação. Acompanha o desenvolvimento da prática profissional farmacêutica a nível mundial e produz publicações e ferramentas para o trabalho das organizações membro da FIP nos seus países. Então, aos três, muito obrigado pelo aceite do convite. Então, a palavra está com vocês. E começamos com a Emma, né, falando. Então, muito boa tarde a todos. Aqui em Portugal são 8h15, então não é muito tarde. O Gonçalo está 1 hora à frente, porque está em Espanha e então já tem 1 hora pela frente.
Portanto, estamos todos aqui ao final da tarde. Queria, antes de mais, agradecer o amável convite que nos foi dirigido para fazer esta pequena apresentação da FIP para vocês hoje. Agradecer especialmente ao professor Lauro, ao professor Carlos Vidotti e ao professor Acácio pelo amável convite e principalmente por nos proporcionarem um momento aqui entre amigos. Já vi aqui vários amigos, o Blas Vasquez, a Nilce. É muito bom ver os nossos amigos outra vez, mesmo nestas circunstâncias, e parabenizar a vossa iniciativa neste contexto pandémico também de fielmente se reunirem às segundas-feiras, ao final da tarde, para debater temas científicos e, no fundo, também proporcionar aqui alguns momentos de partilha entre os académicos e cientistas farmacêuticos que fazem parte da academia. Muitos parabéns pela iniciativa. Sem mais demoras, vou começar aqui a fazer a minha apresentação. A minha já foi feita, portanto, a minha apresentação da FIP, podemos passar à frente. E eu vou primeiro falar um pouco da FIP como organização global, explicar um pouco como a FIP se organiza, falar especificamente do Board of Pharmaceutical Sciences, que é o board, o comitê das ciências farmacêuticas, mas contextualizar esse mesmo board na estratégia global da FIP. E depois seguirão as apresentações da doutora Filipa, que vai falar aqui sobre o braço mais jovem e mais inovador e certamente criativo da nossa organização, e o Gonçalo terminar aqui com uma apresentação mais estratégica sobre para onde estamos a caminhar enquanto Federação Internacional Farmacêutica. Então, o que é a Federação Internacional Farmacêutica? Nós somos uma federação global, representa 4 milhões de farmacêuticos, cientistas e educadores farmacêuticos em todo o mundo. Como o próprio nome indica, a federação é maioritariamente, no fundo, uma organização que congrega associações nacionais e regionais que representam os farmacêuticos, os cientistas farmacêuticos e os académicos farmacêuticos que trabalham para, no fundo, alimentar a nossa força de trabalho e o nosso setor. Mas também a Federação Internacional Farmacêutica é também de alguma forma, uma associação, porque permite que farmacêuticos ou cientistas farmacêuticos ou académicos se possam também associar à FIP enquanto membros individuais e se envolverem mais diretamente no trabalho da própria FIP. E eu já vou falar um pouco mais à frente como é que isso é possível e também que tipo de atividades e estruturas permitem essa integração. A visão da FIP é um mundo onde todos beneficiam do acesso a medicamentos e tecnologias de saúde seguros, eficazes, de qualidade e acessíveis, bem como de serviços assistenciais prestados por farmacêuticos em colaboração com outros profissionais de saúde. Portanto, aqui a nossa visão muito numa perspectiva do que é que o setor farmacêutico pode proporcionar ao cidadão e ao mundo. A nossa missão é apoiar a saúde global, permitindo o avanço da prática farmacêutica, ciências e educação. E realmente aqui sublinhar esta tríade da prática farmacêutica, das ciências e educação, que apesar de aparecerem de alguma forma separados, é no fundo da sua integração que realmente sobressai o valor do trabalho da FIP e do trabalho também do setor farmacêutico em geral, e daqui a pouco vamos retomar este tema. A FIP já fez 100 anos, portanto foi fundada em 1912 na Holanda e já tem uma história
interessante por detrás. Vamos passar para o próximo. Aqui só para terem uma ideia sobre os países onde a FIP tem organizações membro, ou seja, tem organizações nacionais. Dizer que no Brasil temos, por exemplo, o Conselho Federal de Farmácia, em Portugal temos a Ordem dos Farmacêuticos, que é a estrutura, como sabem, regulamentar, e temos também a Associação Nacional das Farmácias, que também é membro da FIP. Aqui no mapa, a azul, podem ver os países onde temos pelo menos uma organização membro desse país envolvido. Ficamos muito contentes por já ter uma representatividade tão grande. Mesmo em alguns países onde não temos organizações membro, temos ligação a farmacêuticos individuais, ou cientistas farmacêuticos ou académicos, que também colaboram no trabalho da FIP, mas claro, num estatuto diferente. Aqui também podem ter uma melhor ideia sobre onde também temos organizações que nós chamamos de predominantemente científicas da FIP. Isto porquê? Porque nós temos, como eu disse, temos esta tríade da prática farmacêutica, das ciências farmacêuticas e da academia farmacêutica. E a verdade é que em diferentes países há organizações distintas que representam profissionais que trabalham nestas áreas. Por exemplo, nos Estados Unidos da América, temos a APHA, que é a American Pharmacists Association, que é uma associação nacional farmacêutica que representa farmacêuticos que trabalham em várias áreas da prática farmacêutica, mas temos também a American Society of Health System Pharmacists, que é uma associação que tradicionalmente ou historicamente representava mais, ou representa mais, farmacêuticos dos cuidados hospitalares e de sistema, digamos assim, de serviços de saúde, mas também existe uma organização que é a Associação Americana de Ciências Farmacêuticas, que também é membro da FIP. Estas associações de características eminentemente mais científicas têm um estatuto especial dentro da FIP, porque têm um nome, que é este, de Organizações Predominantemente Científicas da FIP, ou Predominantly Scientific Member Organizations, e têm aqui a possibilidade de participar diretamente no Board of Pharmaceutical Sciences, mas eu já lá vou explicar um pouco mais esta ligação direta. Dizer também, porque é importante, que a FIP é uma organização não governamental em relações oficiais com a Organização Mundial da Saúde, desde 1948, e privilegiamos muito esta relação porque nos possibilita ser agentes ativos na produção dos normativos que emanam da Organização Mundial da Saúde, e também nos possibilita alinhar, no fundo, os nossos desígnios, os nossos objetivos enquanto organização internacional, com aqueles que são também os objetivos da Organização Mundial da Saúde. E o Gonçalo daqui a pouco já vai falar um pouco sobre isso. Também somos um membro fundador da Aliança Mundial das Profissões de Saúde, porque acreditamos, como é óbvio, no trabalho multidisciplinar, e, portanto, esta Aliança Mundial, que representa mais de 25 milhões de profissionais de saúde, representa tem a Organização Mundial dos Médicos, a Organização Mundial dos Enfermeiros, dos fisioterapeutas e terapeutas e dos médicos dentistas. E é uma organização onde debatemos temas comuns e onde até de 2 em 2 anos temos organizado uma conferência para falar sobre os aspectos de regulação destas profissões no mundo. O que é que nós fazemos? Bem, enquanto parceiros da Organização Mundial da Saúde, e isto é um dos nossos grandes desígnios, nós visamos promover o desenvolvimento da prática farmacêutica em todos os setores, desde a farmácia de oficina, de rua,
farmácia hospitalar, a farmácia de informação, a farmácia de análises clínicas. Em todos esses setores nós temos dentro da FIP umas secções dentro do Board of Pharmaceutical Practice, que essas secções no fundo representam as diferentes áreas de prática farmacêutica e onde farmacêuticos então que desempenham funções nessas áreas no fundo se juntam, partilham experiências e depois sugerem intervenções, projetos e até produção de documentos normativos e de relatórios sobre o que se passa nas diferentes áreas profissionais. Depois também promovemos o desenvolvimento das ciências farmacêuticas e aqui através do Board of Pharmaceutical Sciences, tal como o Board of Pharmaceutical Practice também tem as suas próprias secções, que neste caso se chamam Special Interest Groups, ou grupos de interesse especial, que eu já vou mostrar quais são daqui a pouco, e que visam também juntar cientistas farmacêuticos que estão interessados em determinadas matérias específicas das ciências farmacêuticas. E depois também queremos promover a reforma da farmácia e da educação em ciências farmacêuticas. E então temos uma estrutura que é a mais recente na FIP, que é a FIPED, que tem uma estrutura um pouco diferente dos boards, mas que complementa aquela tríade que eu falava de prática, ciência e educação e complementa com maioritariamente profissionais académicos que estão nas diferentes instituições de ensino e também tem na realidade uma função de coordenação de uma estrutura que ela própria congrega instituições de ensino diretamente, ou seja, são as instituições de ensino que são membro, que também são membro dessa estrutura dentro do FIPED. Então nós temos uma estrutura um pouco complexa, como podem ver, mas é complexa no sentido que nós queremos interagir com as organizações e privilegiamos essa interação com as organizações de âmbito nacional, porque é uma excelente forma de participarmos no desenvolvimento político e apoiar essas organizações e as organizações apoiarem também a FIP na sua visão política, mas ao mesmo tempo também queremos estimular a participação individual de farmacêuticos e cientistas farmacêuticos, porque no fundo a própria FIP, o trabalho que nós produzimos, está muito dependente destas pessoas que se envolvem e que são voluntários dentro da FIP e que produzem muitos dos projetos e dos documentos que são emanados da FIP. Dizer que, como é óbvio, o nosso objetivo último é conseguir melhores cuidados, garantir a segurança das pessoas, do cidadão, melhorar a saúde global. Dizer que um dos aspectos mais importantes é que a cada ano realizamos o Congresso Mundial de Farmácia e Ciências Farmacêuticas, que eu já tive o grato prazer de participar num congresso organizado em Salvador da Bahia, há uns bons anos atrás, mas que foi muitíssimo bom. Que é uma oportunidade de trocar experiências, de acompanhar as recentes inovações ao nível destas várias áreas farmacêuticas e essencialmente uma boa plataforma de networking e de partilha e de conhecimento de pessoas novas com quem podemos depois estabelecer ligação. Infelizmente este ano tivemos de adotar um formato virtual, como a grande parte dos congressos, mas mesmo assim conseguimos manter algum dinamismo e alguma interação, o que foi bastante positivo. Para o próximo ano estamos ainda a equacionar realizar um congresso com uma componente já presencial, novamente, mas muito provavelmente teremos de manter aqui uma estrutura híbrida, porque provavelmente nem todos terão possibilidade de viajar até Sevilha, que é o congresso que se vai realizar para o ano, mas
está muito dependente daquilo que vai passar em termos da Covid-19. Então, eu já falei dos 3 pilares da FIP, que são o Board of Pharmaceutical Sciences, o Board of Pharmaceutical Practice e a FIP Education, e de como eles se complementam uns aos outros. Têm estruturas, como eu disse, ligeiramente diferentes. E aqui dizer que as estruturas são adaptadas àquilo também que são os objetivos de cada um destes boards. Podemos passar. Em termos ainda de estrutura, como eu disse, nós temos as organizações membro da FIP, compõem o Conselho da FIP. E o Conselho da FIP é o órgão de direção da FIP, que é onde é como se fosse a Assembleia Geral da organização, onde são tomadas todas as decisões, e que é composta por delegados das organizações membro que compõem a FIP. Para além dos delegados das organizações membro, que têm um certo número de votos com base em quantos membros ela tem, por exemplo, o Brasil, eu julgo que terá o maior número de votos devido ao grande número de membros que representa. Temos depois, fazem parte do Council da FIP também o Bureau da FIP. O Bureau é como se fosse o Comitê Executivo da FIP, mas o Comitê Executivo não, o Board de Diretores da FIP é composto por um presidente, é composto pela secretária-geral, que é o único staff, digamos assim, da FIP que faz parte do Bureau, e depois temos o secretário profissional, que sou eu, que represento a parte da prática farmacêutica, temos o secretário científico, que representa o Board of Pharmaceutical Sciences, temos um chair da Board of Pharmaceutical Practice também, um chair do Board of Pharmaceutical Sciences, que são quem, no fundo, dirige, conduz os trabalhos de cada um dos boards e são eleitos pelos membros dos próprios boards. Temos o chair do FIPED, da estrutura educacional, e temos 7 vice-presidentes que são eleitos através do Conselho ou através dos boards, para fazerem parte do Bureau também. Portanto, como vê, ainda é um Bureau relativamente grande, mas todos eles têm funções específicas de coordenação e de interligação com estruturas dentro da FIP e têm as suas responsabilidades dentro do caderno de trabalhos, digamos assim, da própria FIP. E, portanto, este Bureau também faz parte do Conselho. E depois temos os delegados das secções, o Board of Pharmaceutical Practice, que é o maior, os delegados, as secções de farmácia comunitária, de farmácia hospitalar, podem nomear um delegado para o Council que também tem direito a um voto. Mas, claramente, maioritariamente, os votos e as decisões estão nas organizações membro que compõem o Conselho. Eu já falei um pouco sobre o Conselho de Ciências Farmacêuticas, coordena todas as atividades relacionadas com as ciências farmacêuticas e, tal como já afirmei, as organizações membro, predominantemente científicas, também são representadas por pelo menos um delegado com direito a voto no Conselho de Ciências Farmacêuticas, ou seja, no Board of Pharmaceutical Sciences. O que é que isto significa? Que as organizações membro predominantemente científicas têm um assento no Conselho, portanto, têm um assento e votam no Conselho, e também têm um assento no Conselho de Ciências Farmacêuticas, no Board of Pharmaceutical Sciences, que também organizam reuniões de forma periódica e que se dedicam mais a esta componente das ciências farmacêuticas. Qual é que é a proposta de valor da FIP? Eu se calhar propunha, Gonçalo, desculpa, não tinha noção que isto estava com animação, mas eu aqui vou falar um pouco sobre quais é que são as ofertas específicas para as associações predominantemente científicas. Podemos passar.
Aqui nós queremos ajudar as organizações a ser visionárias, portanto, falar sobre tendências e avanços globais, e para isso nós temos uma newsletter mensal que enviamos para as organizações membro, para falar sobre tudo aquilo que está a acontecer de inovador e diferente em todo o mundo. Temos, como é óbvio, também acesso e proporcionamos acesso às últimas notícias e projetos da Organização Mundial da Saúde e, inclusivamente, quando somos chamados a comentar documentos da Organização Mundial da Saúde, envolvemos os boards e as organizações membro também nessas respostas. Portanto, é uma oportunidade de intervenção direta e comentários diretos em documentos da OMS. E temos também sessões organizadas especificamente para ciências farmacêuticas no Congresso da FIP. No âmbito da atualização de conhecimento e de melhores práticas, produzimos muitos relatórios sobre os principais novos projetos e programas desenvolvidos durante as reuniões do Conselho de Ciências Farmacêuticas, que normalmente são realizadas pelo menos 2 vezes por ano, os tais muitos relatórios da FIP que vamos produzindo, por exemplo, alguns documentos que também fornecem orientações, por exemplo, sobre o impacto ambiental de medicamentos, as diretrizes da FIP para testes de dissolução de produtos orais sólidos, entre outras. E para além disso, também reconhecemos os líderes da profissão a nível internacional, concedendo uma série de prémios em reconhecimento do seu trabalho. Claro que também damos muita importância ao acesso à informação, portanto, toda a informação que é partilhada nos congressos mundiais, desde os resumos, os abstracts apresentados, as apresentações, os pósteres, são todos disponibilizados às organizações membro e temos workshops específicas dedicadas à área das ciências farmacêuticas. Publicamos também 2 revistas da FIP, a que os membros também têm acesso para além dos relatórios que já aqui mencionei. Estimulamos também a desenvolver nova evidência. Por exemplo, um dos nossos grandes projetos tem sido as monografias de biowaivers, que são utilizadas, por exemplo, pelas entidades regulamentares de medicamentos. E também, como disse, já afirmei que também entramos no processo de revisão da evidência para o trabalho científico da Organização Mundial da Saúde. Claro que depois temos também ferramentas que podem ser utilizadas pelas organizações no seu trabalho de advocacy, da advocacia do papel do farmacêutico a nível nacional. Portanto, realizamos vários workshops e produzimos relatórios e statements para apoio às organizações para defender, no fundo, a sua posição junto dos governos, junto das presidências, no fundo, para apoiar o seu desenvolvimento. Organizamos também iniciativas à volta do Dia Mundial do Farmacêutico e, claro que o facto da FIP ter esta relação com a Organização Mundial da Saúde acaba também por ser útil em termos das organizações membro para reforçar o seu papel de agentes de saúde pública junto dos seus governos e instituições políticas a nível nacional. E algo muito importante é, claro, este acesso a especialistas e às redes globais. E na área do Board of Pharmaceutical Sciences, temos aqui, como afirmei, estes grupos de interesse especial, com o foco no campo das ciências, onde as organizações predominantemente científicas também podem envolver os seus membros. Estes são os grupos neste momento: distribuição e fabrico de medicamentos, nova geração de cientistas farmacêuticos, que a Filipa vai falar, novos medicamentos, medicina personalizada e de precisão, a investigação prática em farmácia e as ciências regulamentares e qualidade. Portanto,
estes SIGs ou Special Interest Groups desenvolvem atividades nestas áreas específicas das ciências farmacêuticas. Esta rede virtual normalmente reúne-se no Congresso da FIP, mas também agora cada vez mais também no espaço virtual e organiza muitas oportunidades de troca e networking com organizações irmãs a nível internacional. Já falei sobre a rede ao nível da World Health Professions Alliance, para além das reuniões e seminários online sobre temas atuais. Já quase terminando aqui a minha parte da apresentação, só realçar as áreas-chave de colaboração com a Organização Mundial da Saúde, ao nível da resistência antimicrobiana, da segurança do cidadão, agora também a escassez ou as rupturas de medicamentos, o fortalecimento da força de trabalho e da educação farmacêutica, e também o acesso a medicamentos, nomeadamente em termos financeiros, digamos assim, assegurar uma cobertura universal de saúde para toda a população em todo o mundo, através de um reforço também dos cuidados de saúde primários. Só terminando, porque achamos que também seria interessante aqui mostrar este slide da FIP Education, que é a parte da educação dentro da FIP. Como eu disse, temos também instituições que são membros, que são as faculdades de ciências farmacêuticas, e portanto temos uma rede de faculdades de ciências farmacêuticas que também partilham experiências e partilham, organizam um fórum também anual para trocar experiências. Temos também uma outra estrutura que está inserida no Board of Pharmaceutical Practice, mas que está dentro deste umbrella da Education, que é a secção de farmácia académica, e depois temos chamamos-lhe um Workforce Development Hub, um hub de desenvolvimento da força de trabalho farmacêutica, no fundo para tratar de áreas como a alteração dos currícula farmacêuticos, acreditação dos cursos, falar sobre educação contínua, falar sobre advanced practice, que tipo de competências farmacêuticas adicionais é que podemos começar a desenvolver. Portanto, e toda esta estratégia de FIP Education tem tido um grande crescimento dentro da FIP, porque, tal como se costuma dizer, sem uma boa educação não existe uma boa prática farmacêutica, nem existe uma boa ciência farmacêutica. Dizer apenas, e finalizando, que o Conselho das Ciências Farmacêuticas produziu recentemente um plano estratégico que está disponível no nosso site, e o link está ali em baixo, mas nós depois podemos partilhar, e que tem 5 objetivos estratégicos e atividades específicas para os alcançar. E no próximo slide tem, no fundo, identificado quais é que são esses objetivos, desde a promoção da consciencialização e reconhecimento do contributo das ciências farmacêuticas para a saúde em todo o mundo. O segundo, fornecer benefícios de adesão que incentivem a adesão de organizações membro predominantemente científicas e de cientistas individuais no trabalho da FIP. O objetivo estratégico 3 é promover a excelência científica e a divulgação da ciência. O objetivo estratégico número 4 é promover e melhorar a formação dos estudantes de farmácia e ciências farmacêuticas em colaboração com a FIPED e promover a sua formação contínua. E o objetivo estratégico número 5, garantir que as ciências farmacêuticas sejam devidamente representadas em todas as discussões no seio da FIP, e nomeadamente em articulação com o Board of Pharmaceutical Practice e a FIPED. Se tiverem interesse em ver como é que nós nos propomos a alcançar estes objetivos estratégicos, está no documento estratégico que está disponível no sítio de internet.
E pronto, era a minha apresentação. Queria agradecer, antes de mais, estou disponível para perguntas. De qualquer forma, agora passo a palavra à minha colega Filipa Ferreira, que vai aqui complementar alguma desta informação. E depois, se tiverem questões no final da sessão, estou, como é óbvio, disponível para responder a quaisquer perguntas. Muito obrigado, Ana. Obrigada, eu. Filipe, por favor. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Eu não sei se tenho o controle, Gonçalo. Sim, acabo de aprovar o controle remoto. Atenta, se não funcionar eu vou passando os slides. Sim, estou a ver que sim, funciona. Está a funcionar. Ok. Então eu vou falar aqui um bocadinho no grupo da nova geração de cientistas farmacêuticos e também do grupo de jovens farmacêuticos, começando aqui por falar um bocadinho o que é o grupo de jovens farmacêuticos do qual faço parte. Ok, está a funcionar. Então, o grupo de jovens farmacêuticos da FIP é uma rede de membros individuais e motivados dentro da Federação Internacional Farmacêutica, composta por jovens farmacêuticos e cientistas farmacêuticos. O grupo foi oficialmente estabelecido em 2001, mas, como é claro, os jovens farmacêuticos fazem parte da Federação desde há muitos anos. Os objetivos do nosso grupo são de facilitar das ligações e do trabalho em rede, para que novas ideias possam surgir e ser partilhadas, e também para abrir portas, de alguma forma, à partilha de informação e a novas possibilidades. Temos também como objetivo apoiar os jovens farmacêuticos a nível global, aqui principalmente aqueles que têm também recursos algo limitados, quer no desenvolvimento, no seu envolvimento em organizações profissionais, quer também no apoio à sua própria investigação, aqui em termos individuais, através do apoio com bolsas e subsídios. Além disso, tentamos também dar algum apoio ao desenvolvimento da carreira dos nossos jovens membros. Temos como missão aqui a promoção dos objetivos da Federação, encorajando os jovens membros da Federação a participar nos diversos projetos e atividades, e assim pretendemos desenvolver os indivíduos para que eles possam agir como agentes de mudança, quer a nível local, quer a nível global, tanto na profissão como na própria sociedade onde estão inseridos. Agora, quem é que pode ser membro do grupo de jovens farmacêuticos? Portanto, farmacêuticos, cientistas farmacêuticos e estudantes que tenham menos de 35 anos ou então que tenham terminado a sua formação há menos de 5 anos em farmácia ou em ciências farmacêuticas, aqui independentemente do grau de ensino que estejamos a falar. Um membro da FIP pode automaticamente tornar-se membro do grupo de jovens farmacêuticos se cumprir uma das premissas que referi acima. Vou agora falar um bocadinho aqui das prioridades do nosso grupo para este ano, sendo uma delas aqui o apoio à estratégia de One FIP, uma FIP, trabalhando em conjunto para a visão e missão da FIP, apoiando então os jovens e cientistas farmacêuticos. Aqui, neste sentido, temos feito a colaboração com o desenvolvimento de propostas para os congressos da FIP. Participámos também no evento FIP Digital, que decorreu este ano devido à situação pandémica, e também proporcionando aqui uma ligação com a liderança quer dos grupos especiais de interesse, quer das diversas secções, para promover atividades para os nossos membros. Efetivamente, nós temos representantes no nosso grupo em todos os grupos especiais de interesse e em todas as secções.
destaco aqui algumas atividades, nomeadamente a participação ativa no Comitê Político da FIP sobre a escassez ou ruptura de medicamentos, aqui a par com a secção de farmácia industrial, e também a colaboração ativa nos fóruns de discussão aqui sobre a resposta da farmácia à Covid-19, em colaboração com a secção de farmácia académica. Uma das nossas outras prioridades é que o melhorar o envolvimento, a comunicação e as oportunidades com e para os nossos membros, através de projetos e atividades, onde posso destacar aqui o nosso programa de mentoria, que tem como objetivo proporcionar um programa de mentoria para os membros que estejam a desenvolver a sua carreira, tendo aqui o acompanhamento de um mentor que lhes irá ajudar no estabelecimento dos objetivos e aqui num plano de carreira para os membros. Temos também, por exemplo, o programa de voluntariado à distância, que tem como objetivo aqui proporcionar aos nossos membros que queiram participar em projetos da FIP, aqui no sentido também de proporcionar a sua formação e a oportunidade de aprender e apoiar estes projetos. Outro dos exemplos é o nosso workshop de desenvolvimento e liderança que tem acontecido no início, nos dias que antecedem ao Congresso Mundial da FIP, e também as nossas bolsas de estudo e subsídios. Existem várias bolsas disponíveis por outras secções e por outros grupos da FIP, mas eu aqui destaco 3 delas, onde nós temos uma participação mais ativa, quer na sua gênese, na criação da bolsa, quer no processo depois de seleção dos candidatos ou dos que irão ganhar a bolsa. Neste caso, a bolsa de viagem Mikau e a bolsa Ton Hook são bolsas que têm como objetivo ajudar a participação de um membro no Congresso Mundial da FIP. No primeiro caso, mais direcionada a indivíduos que tenham uma paixão especial para a indústria farmacêutica, e no segundo caso, mais para indivíduos aqui com capacidade de excelência a nível da liderança. A Bolsa de Inovação Profissional é um pouquinho diferente. Esta tem como objetivo um valor monetário que pretende aqui apoiar um projeto que tenha, de qualquer área da farmácia, mas que tenha aplicação direta na prática clínica. Podemos também referir aqui os nossos recursos para um desenvolvimento de carreira, e aqui de referir a nossa ferramenta para desenvolvimento de carreira, que vai ser lançada brevemente e que pretende funcionar como um guia passo a passo para a construção de um plano de desenvolvimento de carreira aqui para os nossos membros. Uma das nossas outras prioridades durante este ano foi o envolvimento com outros jovens, estudantes e organizações juvenis no desenvolvimento significativo da juventude a nível político, portanto funcionando aqui como uma plataforma juvenil. Como exemplo, a nossa interação neste grupo, que é um grupo de prática intersectorial, interprofissional, constituída por profissionais de saúde de diversas áreas, médicos, enfermeiros e, claro, farmacêuticos. Nos últimos anos e neste último ano, temos participado a par com secções e grupos, ou então também liderado diversos webinars, alguns deles aqui inseridos no grupo de webinars da FIP direcionados para a Covid-19, e participamos também em campanhas de saúde pública, liderando ou aqui a par com outros grupos e secções, como por exemplo no Dia Mundial dos Farmacêuticos. Agora, passando um bocadinho aqui a falar do grupo de interesse especial da nova geração de cientistas farmacêuticos. Este é um grupo novo na FIP e pela sua natureza muito ligado ao grupo de jovens farmacêuticos.
Este grupo pretende ser uma oportunidade única para desenvolver os futuros cientistas farmacêuticos através do intercâmbio de investigação e de redes globais. Este grupo concentra-se então no desenvolvimento dos jovens cientistas, quer estudantes, quer no início da sua carreira, focando-se na divulgação de investigação, no desenvolvimento profissional e da carreira, na liderança e na mentoria para futuros líderes, aqui em vários cenários, na academia, na indústria e no governo. Portanto, o objetivo é permitir que os jovens farmacêuticos tenham um papel ativo no futuro da comunidade das ciências farmacêuticas. Portanto, os objetivos concretos deste grupo especial de interesse são o de estabelecer uma plataforma da FIP para o intercâmbio internacional e o trabalho em rede entre jovens cientistas farmacêuticos e jovens investigadores na área da farmácia, o de melhorar as atividades interdisciplinares com profissões não farmacêuticas, o de permitir atividades de divulgação eficazes às comunidades científicas farmacêuticas durante os anos de formação, o de servir como uma plataforma para a mentoria de futuros líderes em ciências farmacêuticas e com uma visão mais global, de estimular também a comunicação, o trabalho em rede e a colaboração com outros grupos de jovens, quer da FIP, quer exteriores à FIP, como por exemplo o Grupo de Jovens Farmacêuticos ou a Federação Internacional de Estudantes de Farmácia, e, por fim, aumentar a contribuição dos jovens investigadores para a saúde global através de um maior acesso aos mais recentes resultados de investigação de alta qualidade em ciências farmacêuticas. Falando aqui um bocadinho das atividades deste grupo, algumas que já aconteceram, outras que vão acontecer, temos, por exemplo, o webinar sobre... peço desculpa. Webinar sobre os percursos de carreira para cientistas farmacêuticos e aqui também um projeto que foi desenvolvido a par com o Grupo de Jovens Farmacêuticos, aqui um mapeamento das soft skills ou das competências transversais. Este projeto tem como objetivo perceber as lacunas que existem aqui nas soft skills nos jovens farmacêuticos e cientistas farmacêuticos e depois a poder atuar para colmatar essas mesmas lacunas. Portanto, o grupo de interesse especial tem também participado a par do grupo de jovens farmacêuticos na série de webinars da FIP, aqui direcionadas para a Covid-19. E deixo aqui agora um bocadinho um resumo do que falei e as atividades que podemos fazer estando inserida nestes grupos. E termino aqui a minha apresentação, se tiverem questões, e obrigada pela oportunidade e pela atenção. Muito obrigado, Filipa, pela apresentação, excelente para essa visão do grupo de farmacêuticos jovens, né? Essa é uma coisa muito inovadora para nós brasileiros aqui na academia, isso é muito interessante mesmo. Muito obrigado. Vou passar a palavra para o Gonçalo. Eu estou chamando o Gonçalo com tanta intimidade assim, Filipa também com intimidade, mas eu só preciso anteceder o doutor Gonçalo, doutora Ema, né? Então, mas eu... Vamos lá, Gonçalo. Filipa está ótimo. Filipa está ótimo. Sim. Estamos entre amigos e tenho muito gosto em que me chamem Gonçalo como tal. Muito obrigado também pela oportunidade de partilhar convosco algumas ideias sobre alguns dos projetos mais recentes e mais destacados da FIP e de alguma maneira como estes projetos se relacionam especificamente com a área das ciências farmacêuticas. Portanto, as minhas funções na FIP têm uma relação mais direta com o desenvolvimento e a transformação da prática farmacêutica, mas obviamente, e de uma forma muito especial, sob a liderança do presidente atual, o Dr. Dominique Jordan, temos vindo a promover uma filosofia do que chamamos a One FIP, a que a Filipa já se referiu e a Emma também, que é no sentido de promover uma abordagem mais
simbiótica e mais unida entre os 3 pilares que a Emma referiu, e de gerar sinergias e colaborações mais explícitas entre esses 3 pilares, entre a prática farmacêutica e as ciências farmacêuticas e a educação e a formação de recursos humanos farmacêuticos. Portanto, não há prática farmacêutica sem uma sólida base científica, e não há uma sólida base científica nem prática farmacêutica se não houver também um ensino e uma educação farmacêutica de qualidade e em perfeita sintonia com a prática e com as ciências farmacêuticas, que permitirão depois, mais tarde, esse exercício da profissão. Portanto, estes objetivos da FIP e o trabalho que a FIP tem vindo a desenvolver alinham-se não só com o trabalho específico da Organização Mundial da Saúde, como a Emma referiu, numa série de áreas, mas contribui também para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que foram adotados em 2015 e que têm metas para 2030 portanto, de conseguir uma série de objetivos nestas 17 áreas. A área número 3, naturalmente, é a mais relacionada de uma forma mais direta com o nosso trabalho, que é da saúde, precisamente, e o bem-estar, mas temos também, portanto, a área da educação é a número 4, da igualdade de oportunidades entre os géneros é a número 5. Portanto, há aqui uma série de áreas com as quais alinhamos o nosso trabalho de uma forma mais direta. E este conjunto de objetivos inspirou também o desenvolvimento dos objetivos de desenvolvimento da FIP. Portanto, há uma transposição desta estratégia de identificar um conjunto de objetivos partilhados pela profissão e pelas ciências farmacêuticas e educação farmacêutica a nível global, e que esses objetivos, que foram agora lançados no dia 21 de setembro, reúnem e promovem precisamente esta união e estas sinergias entre os 3 pilares, como já referi, e estes são 21 objetivos partilhados e que cada um deles tem uma componente de prática, de ciências farmacêuticas e de educação farmacêutica e de recursos humanos farmacêuticos, de força de trabalho farmacêutico. Estes são os 21 objetivos, aqui estão em espanhol, mas serão também traduzidos para português, portanto eles são relativamente recentes, foram lançados no dia 21 de setembro, e estes objetivos o que farão terão um papel importante em dar um rumo e permitir um desenvolvimento nestas 3 áreas e fazer uma monitorização da evolução a nível de país e de região e a nível global também, dos progressos que irão fazendo tanto as nossas organizações, membros da profissão no seu conjunto, em cada um dos países, nestes 21 âmbitos. Portanto, esta pirâmide explica como funcionarão estes objetivos de desenvolvimento da FIP. Portanto, estes 21 objetivos que eu acabo de mostrar seriam a parte superior deste triângulo, e cada um deles, como eu explicava, terá 3 dimensões, ou tem 3 dimensões: prática, ciências e força de trabalho. E cada um destas dimensões, para cada um dos objetivos, se compõe de vários mecanismos, que são os instrumentos e as estruturas para facilitar e apoiar os processos de transformação nesses 3 âmbitos. E cada um desses mecanismos, por sua vez, e esta é a fase que agora entramos no desenvolvimento dos objetivos de desenvolvimento da FIP, é precisamente um conjunto de indicadores, que são parâmetros que se podem medir e que se podem monitorizar ao longo do tempo, que permitem fazer uma avaliação do progresso de cada um dos países e das regiões em relação aos objetivos de desenvolvimento da FIP. Portanto, esta publicação, que foi lançada no dia 21 de setembro, inclui já os 21 objetivos e os respectivos mecanismos para cada uma das 3 dimensões, e agora começamos a fase da definição de indicadores para apoiar esse trabalho de monitorização,
Esse trabalho de monitorização será feito precisamente através de inquéritos que faremos periodicamente às nossas organizações membro e que permitirão conhecer como é a evolução em cada um dos países, como está a ser a evolução em cada um dos países para cada um desses indicadores. Portanto, não sabemos exatamente quantos indicadores haverá, mas será um grupo considerável de indicadores que depois terão uma relação mais ou menos prioritária em cada um dos países. Portanto, estas são as 3 dimensões que eu referi. E, além dos inquéritos que permitirão fazer essa monitorização dos indicadores ao longo do tempo, os Objetivos de Desenvolvimento da FIP darão também ao desenvolvimento de estratégias regionais, em colaboração com os fóruns farmacêuticos regionais e com outros parceiros em cada uma das 6 regiões em que a Organização Mundial da Saúde divide o mundo e que a FIP adotou também como para definição de estratégias regionais. E, portanto, este é o conjunto dos 21 que aqui se vê nesta roda que os reúne por setores nas diferentes áreas, e cada um destes objetivos, o nosso objetivo também é desenvolver programas de transformação. O que queremos dizer com isto? São programas que, em colaboração com as nossas organizações membro em cada um dos países, permitem identificar quais são as necessidades dentro destes âmbitos, destes 21 âmbitos, quais são as necessidades a nível de país, fazer um diagnóstico da situação, do baseline da situação em cada um dos países, e depois desenvolver uma estratégia em conjunto com a FIP e a organização a nível nacional, por exemplo, o Conselho Federal de Farmácia, se estiver interessado em colaborar com a FIP nesse sentido, para trabalhar e desenvolver a profissão em âmbitos específicos. Por exemplo, temos já em vigor, digamos, um programa de transformação dos recursos humanos farmacêuticos, da força de trabalho. Esse projeto já existe, esse programa já existe há pelo menos um ano e meio, e temos desenvolvido colaborações com as nossas organizações membro na Jordânia e na Indonésia, no sentido de desenvolver estratégias de desenvolvimento dos recursos humanos e da força de trabalho farmacêutica e da educação farmacêutica nesses países. Vamos agora também avançar em breve com um programa de transformação a nível de serviços de vacinação, porque é uma área prioritária para a FIP também, mas a ideia é precisamente vir a desenvolver programas de transformação em outras áreas, em que nos permitirá essa colaboração mais bilateral com as nossas organizações membro em cada um dos países. E gostaria agora de vos mostrar um pequeno vídeo, uma animação que está em inglês, mas que apresenta estes objetivos de desenvolvimento da FIP de uma maneira mais interativa e mais animada.
Ok. Portanto, eu convido-vos a todos a visitar o site da FIP. Temos um microsite, portanto, uma página dedicada especificamente aos Objetivos de Desenvolvimento da FIP, que descrevem cada um deles, e há uma publicação que foi lançada nesse dia 21 de setembro, em que se descreve quais são cada um destes 21 objetivos e quais são as 3 dimensões, as 3 componentes que o conformam e quais são os mecanismos que compõem cada uma dessas dimensões. Eu aqui, para esta apresentação, selecionei apenas alguns para que possam entender como vão funcionar estes objetivos de desenvolvimento. Então, por exemplo, aqui selecionei estes 3, o 11, o 12 e o 19, o 11 relacionado com o impacto, a medição do impacto da nossa profissão e das ciências farmacêuticas e da educação farmacêutica na saúde, nos resultados económicos, portanto, quais são os resultados em saúde que produzimos e, portanto, dentro da área das ciências farmacêuticas, do componente das ciências farmacêuticas, do objetivo número 11, descrevem-se as estratégias e os programas para permitir o acesso em tempo útil a medicamentos e produtos de saúde seguros, eficazes e acessíveis. Dentro do objetivo número 12, que é a inteligência farmacêutica, isto é, não... A FIP tem uma estratégia de recolha e de angariação, de produção de dados, mas os dados por si sós também não são úteis para informar o desenvolvimento de políticas. O que é preciso é fazer uma análise e a produção de inteligência com base nesses dados. Portanto, esse é o âmbito deste objetivo número 12, que dentro do âmbito específico das ciências farmacêuticas prevê as estratégias de decisão baseadas em dados para acelerar a investigação farmacêutica, o desenvolvimento, a produção e o registro de medicamentos, de modo a otimizar os benefícios clínicos para cada paciente. E no objetivo 19, a segurança do doente, a segurança do cidadão, as estratégias dentro do âmbito das ciências farmacêuticas incluem promover a segurança no desenvolvimento e uso de medicamentos através do avanço das ciências relacionadas com a segurança dos medicamentos. E agora, se me permitem, vou mais a fundo num dos objetivos, que é o número 17, que tem relacionado com a resistência aos antimicrobianos. Portanto, o objetivo 17 refere-se à gestão do uso dos antimicrobianos, que define este objetivo, define-se como promover, dentro do âmbito das ciências farmacêuticas, tem como a definição de promover a investigação e desenvolvimento de novos antimicrobianos, novas combinações antimicrobianas e novas técnicas e avaliar o impacto dos programas de administração de antibióticos. E os 3 mecanismos que estão definidos para este objetivo, dentro do âmbito das ciências farmacêuticas, são promover as estratégias de mitigação da resistência antimicrobiana nas infecções adquiridas na comunidade e nos hospitais e na utilização de antibióticos na produção animal e na agricultura, relatar dados de investigação sublinhando a relevância e o impacto dos programas de administração de antibióticos e sensibilizar para as poderosas tecnologias das ciências farmacêuticas, tais como a bioinformática e a farmacologia de sistemas quantitativos, para identificar novas terapias combinatórias. Portanto, agora, a partir destes mecanismos, vamos definir indicadores que permitam fazer uma avaliação ao longo do tempo do progresso, digamos, dos avanços que forem realizados em cada um dos países e depois a soma dos progressos a nível nacional, naturalmente, conformará uma perspectiva geral a nível regional e também a nível global. Portanto, e com base nesses objetivos e nesses indicadores, iremos recolher dados que nos permitirão fazer essa análise. Isto relaciona-se diretamente com o segundo grande projeto da FIP, que foi agora também relançado. Ele já vinha a ser trabalhado há alguns anos, mas foi agora remodelado e relançado também em setembro, que é o Observatório Farmacêutico Global. E este observatório, que vai funcionar como uma plataforma, não só de produção e de angariação e de recolha de dados a nível global, mas também de análise e de produção de inteligência de dados em relação à profissão farmacêutica, às ciências farmacêuticas e à educação
e aos desenvolvimentos da força de trabalho farmacêutica em todo o mundo. E o objetivo, precisamente, é que este observatório acabe por se constituir como uma fonte abrangente e respeitada de dados e de inteligência sobre o nosso setor, a nossa profissão e as ciências farmacêuticas em todo o mundo, que seja de referência para a Organização Mundial da Saúde, para outras organizações que vejam na FIP e que vejam neste observatório em particular como o ponto de referência para ir buscar dados que informem o desenvolvimento de políticas, tanto a nível global como a nível regional e também a nível nacional. Portanto, vai ser uma ferramenta de grande valor para as nossas organizações de membro também em cada um dos países, porque terão acesso privilegiado a estes dados e a esta inteligência que lhes será de grande utilidade para conhecer como são as tendências a nível internacional, quais são os países em que mais servem de inspiração, digamos, e de modelo para a adoção e o desenvolvimento de políticas a nível de país, e, portanto, vai ser realmente um ponto de referência para o desenvolvimento dessas políticas e da própria prática e das ciências e do ensino farmacêutico. Portanto, os objetivos deste Observatório Farmacêutico Global serão a recolha de dados, a análise desses dados exaustiva para proporcionar a inteligência acessível e de alta qualidade, portanto, isso depende muito também da qualidade dos dados que recolhemos, e nesse sentido as nossas organizações membros têm um papel fulcral na produção de dados de qualidade, mas também, uma vez tendo esses dados e essa inteligência, é importante saber comunicá-los, saber apresentá-los de uma forma que seja inteligível, que seja útil, que seja intuitiva para quem utilizar este observatório, e a partir de tudo isto produziremos relatórios sobre temas específicos com informação estratégica para as nossas organizações membro, para as organizações também predominantemente científicas e também as instituições académicas, para que possam utilizar esses relatórios para transformar a realidade em cada um dos países. Com isto também termino a minha parte da apresentação. Proponho agora que a Emma, a Filipa e eu próprio possamos dar resposta a quaisquer perguntas que possam ter e teremos todo o gosto em respondê-las, em responder. Muito obrigado, Gonçalo, pela excelente apresentação. Muito obrigado, Emma. Muito obrigado, Filipe e Gonçalo, de novo. Eu, da minha parte, um dos proponentes do convite a vocês. Estou muito feliz em ver toda essa atuação da FIP. Eu acho que as pessoas gostaram de ver isso, porque saber que temos uma organização farmacêutica de nível internacional que tem toda esta ramificação, essa articulação, essas propostas, realmente me deixa muito feliz. Eu acho que as pessoas gostaram de ver isso também. Eu também acho que isso que vocês falaram, de certa forma, é uma espécie de tsunami assim, na nossa mente aqui para organizar as propostas nossas, mas, enfim, é isso mesmo, né? Essa quantidade imensa de informação que a gente vai ver o que a gente pode fazer aqui. Essa articulação tanto com grandes organizações, né, o OMS, com os regionais, com os membros do conselho, quanto também com os farmacêuticos individuais. Isso é muito bonito, né? E o que a Felipa falou dos farmacêuticos jovens. Então, isso é realmente muito inspirador para mim, eu fico muito feliz. Eu queria, então, abrir a palavra para as pessoas que quiserem conversar, quiserem fazer perguntas. Tem algumas aqui no chat que eu vou fazer para vocês, e aí as pessoas poderiam, se quiserem fazer outras perguntas, também fizessem, né? Então, aqui Carlos, eu gostaria só de acrescentar um ponto que esqueci de referir. É um pequenino spoiler também, mas no próximo dia 26 de novembro, portanto, dentro de 10 dias, vamos assinar um protocolo, um convênio com a Associação de Farmacêuticos dos Países de Língua Portuguesa, com a AFPLAP, e esse protocolo, esse convênio de colaboração,
incluirá várias áreas de atividade, e uma dessas áreas é a tradução de uma série de publicações e de atividades da FIP para português, para que possam estar mais facilmente disponíveis para todos os colegas do espaço lusófono. Também prevê a realização de webinars e de outras atividades, tanto no âmbito académico, das ciências farmacêuticas possivelmente também, e da prática farmacêutica. Portanto, acho que isso vai ser também um ponto de inflexão, um antes e um depois da presença da FIP e da visibilidade da FIP no espaço lusófono, que inclui todos os colegas brasileiros, mas também nos países africanos de língua portuguesa e, obviamente, também Portugal. E acho que um ponto como a Emma referia, a FIP é uma plataforma de relações, é uma plataforma de intercâmbios, de partilha de boas práticas, de inovação, e o Board of Pharmaceutical Sciences da FIP, o Comitê de Ciências Farmacêuticas, oferece precisamente essa plataforma de intercâmbios e de colaboração com outras organizações predominantemente científicas de vários países, dos Estados Unidos, do Japão, de vários países europeus, que realmente permite um intercâmbio muito próximo e uma troca de impressões e de tendências e de inovações com organizações que seriam congêneres da academia brasileira, de outros países. Portanto, realmente achamos que é uma excelente oportunidade e uma plataforma para estabelecerem vínculos muito mais diretos e muito fortes com organizações congêneres de todo o mundo. Muito obrigado, Gonçalo. Eu vou fazer uma pergunta que eu creio que foi feita pelo Leonardo, que ele fala se a FIP teria alguma análise ou estudo do impacto da inteligência artificial na profissão farmacêutica. É para você, Gonçalo, a pergunta. Muito obrigado pela pergunta. A FIP criou este ano, no ano passado, já nem sei bem, um fórum de tecnologia que reúne colegas que têm um expertise, portanto, que são com um interesse especial e um conhecimento especial na área das tecnologias e do impacto dessas tecnologias na saúde e na nossa profissão em particular, e sei que a inteligência artificial é precisamente um dos temas que tem vindo a discutir e a produzir discussão nesse âmbito. Portanto, acredito que dessa discussão venha a surgir algum documento, alguma orientação, eventos também, sessões nos congressos, webinars relacionados com esse tema, mas não sei, Emma, se já há alguma atividade em concreto relacionada com a inteligência artificial. Não, estão a ser criados grupos de trabalho dentro do fórum e um deles será sobre a inteligência artificial. E esse grupo então irá identificar se é preciso, por exemplo, fazer um questionário às organizações membros, aos países, para, por exemplo, fazer uma primeira análise do panorama do que é que está a acontecer e depois então propor algo para o futuro, mas agora, depois desses grupos estarem criados, é que se vai estabelecer o trabalho futuro. Onde já se começou a falar na digitalização também e onde já está a decorrer um questionário que está a ser finalizado, é na área da utilização do digital para a educação farmacêutica, ou seja, ferramentas digitais para proporcionar oportunidades de formação e educação contínua. Esse trabalho já está um pouco mais adiantado no âmbito da tecnologia, até se iniciou fora do fórum, mas agora está a ser integrado com o trabalho do fórum, mas o trabalho ainda está, digamos que nas outras áreas ainda está agora a começar. Obrigado. Henry, você gostaria de formular a sua pergunta, porque eu não consegui compreender o que você quis dizer aqui, perspectivas futuras para a farmácia e ciências farmacêuticas, alguns tópicos identificados como particularmente relevantes. O que você quis dizer com isso, por favor? Obrigado, Pedotti. Desculpa por não ter sido claro, realmente não foi clara a minha
o meu texto, mas era mais uma complementação. O Leonardo falou um pouco sobre a questão de inteligência artificial, e a minha pergunta vai nessa linha, que existem já os grupos da FIP, que tem uma questão de prospecção, né, daquilo que vai acontecer no futuro. Então, claro, inteligência artificial é um desses temas, mas se haveria outros temas que já foram identificados pela FIP, que seria assim, como se fossem temas hot topics, coisa do gênero, algo como, olha, para a profissão farmacêutica, para as ciências farmacêuticas, esses são alguns assuntos que nós já identificamos como relevantes. Então, a minha pergunta vai no sentido de verificar se os colegas da FIP poderiam compartilhar conosco alguma dessas visões sobre esses assuntos considerados como assuntos de futuro da profissão farmacêutica, da ciência farmacêutica. Eu se calhar posso iniciar e depois o Gonçalo pode complementar, que ele tem muito mais informação. Mas falar sobre a resistência aos antibióticos, que o Gonçalo já falou. Criámos agora um fórum e uma linha de trabalho no âmbito da resistência aos antibióticos. Temos também a questão da vacinação, que já é uma realidade no Brasil, vacinação por farmacêuticos, que já é uma realidade no Brasil, mas que em alguns países ainda está a ser desenvolvida. Temos também a questão da remuneração e da sustentabilidade económica da farmácia, que também tem vindo a ser trabalhado. E agora queremos muito entrar na área das doenças não transmissíveis, nomeadamente as mais prevalentes, e perceber como é que na área da educação, da ciência e da prática farmacêutica podemos, no fundo, desenhar projetos de intervenção. Nós temos ao longo dos anos produzido muitos relatórios e o Gonçalo aqui fez parte da coordenação de um relatório que foi publicado recentemente em 2019 sobre doenças não transmissíveis e o contributo do farmacêutico. Agora a ideia seria, no fundo, expandir esse trabalho e inclusivamente testar, digamos assim, alguns destes modelos de prática farmacêutica em alguns países onde pudesse ser útil, no fundo, testar. De uma forma geral, no entanto, dizer que todos estes 21 objetivos de desenvolvimento foram aqueles que foram identificados como os grandes temas. Claro que dentro destes agora vamos estabelecer algumas prioridades e claramente a questão da saúde digital, a sustentabilidade em farmácia, os antimicrobianos, as doenças não transmissíveis e as doenças transmissíveis através da questão da vacinação. E temos também um outro tema que temos vindo a tratar e que é também uma nossa bandeira, que é o tema da igualdade. Igualdade de género, mas também igualdade de oportunidades de acesso, etc., que também é um tópico que temos desenvolvido. Gonçalo, calhar queres aqui complementar? Não, acho que já deste uma perspectiva muito completa dos temas prioritários. Poder referir também em relação à área das doenças não transmissíveis, que realmente iniciamos a publicação desse relatório no ano passado, mas temos também vindo a desenvolver publicações mais específicas que trabalham desde fatores de risco a componentes mais profissionais mais específicos de cada uma dessas áreas, e vamos continuar a trabalhar nessa área. Em janeiro vamos publicar uma nova publicação, em janeiro, fevereiro, relacionada com serviços nutricionais de apoio ao cidadão, de apoio ao doente também, à pessoa com doença, de doenças não transmissíveis, de gestão do peso, de transtornos metabólicos. Portanto, de que forma a nossa profissão pode contribuir também para evitar ou prevenir o desenvolvimento ou o agravamento de doenças não transmissíveis relacionadas com a dieta e com a alimentação. Essa é uma das áreas. Mas, por exemplo, na área da vacinação, que a Emma também referiu,
Para dar um exemplo muito concreto, temos novas vacinas que foram anunciadas esta semana. Hoje foi comunicada uma nova vacina para a Covid-19 dos laboratórios Moderna, a anterior dos laboratórios Pfizer, que são vacinas com uma nova tecnologia de desenvolvimento, vacinas de mRNA, de RNA mensageiro, e que têm umas implicações também a nível de conservação, de distribuição e para a própria prática e administração dessas vacinas, que requerem uma compreensão dos aspectos científicos do desenvolvimento dessas vacinas e também das soluções práticas de como essas especificidades científicas do desenvolvimento dessas vacinas depois se traduzem num modelo prático de promoção da vacinação e da administração dessas vacinas. Portanto, aqui é muito evidente a questão do interface entre as ciências farmacêuticas e as consequências para a prática farmacêutica no âmbito da vacinação e, naturalmente, que vão relacionadas também com a formação dos farmacêuticos na área da vacinação. Portanto, este é um exemplo muito claro de como estas três áreas são interdependentes e como se geram sinergias entre elas. Na área da gestão do uso dos antimicrobianos também, é exatamente a mesma situação. É uma situação crítica identificada pela Organização Mundial da Saúde, uma das prioridades máximas a nível global, da proteção do nosso arsenal terapêutico de antimicrobianos, e de antibióticos em particular, e aí, tanto a nível de ciências farmacêuticas, com o desenvolvimento de novas moléculas e novas combinações, mas também da gestão adequada do uso desses antibióticos a nível de prática. Portanto, são áreas em que estamos a trabalhar de uma forma mais prioritária, digamos. Em termos de saúde digital, uma das áreas também que temos vindo a trabalhar e a defender é precisamente o acesso a uma história clínica, a uma informação clínica do doente que seja partilhada por todos os profissionais da saúde, no sentido de permitir um aconselhamento e um trabalho para benefício do cidadão e da pessoa com doença que seja informada com base no seu perfil clínico, na sua situação clínica, e ao mesmo tempo que permita que o farmacêutico possa introduzir as suas observações, as suas intervenções nesse registro partilhado, que depois é acessível também aos outros profissionais da saúde. Portanto, estes são tecnologias da saúde, mas que têm implicações a nível da prática, das colaborações interprofissionais, inclusive da deontologia e da ética profissional farmacêutica, porque a partir do momento em que temos acesso a esse conjunto de dados e de informações, isso gera obrigações e deveres éticos por parte da nossa profissão. Portanto, há uma série de temas em que temos vindo a trabalhar e que têm ramificações e que têm implicações tanto a nível da prática, mas também das ciências farmacêuticas no seu sentido mais lato, mais abrangente. Muito obrigado, Gonçalo. Muito obrigado, Emma. Deixa eu fazer uma pergunta para a Filipa nessa área de ciências farmacêuticas e também depois, se você quiser complementar, Gonçalo, que tem a ver com acesso, e também Emma, a questão dos medicamentos biológicos. Como é que isso está sendo discutido dentro da FIP? Essa revolução, né, vou chamar assim, revolução dos medicamentos biológicos, esse número imenso de medicamentos biológicos que estão surgindo, e como isso está sendo verificado, abordado dentro da FIP, do ponto de vista tanto de novos medicamentos, aí a Filipe principalmente, mas a questão do acesso também, como é que está isso? Se a Filipe pode falar alguma coisa a respeito. Emma, o Gonçalo, conseguem-me ajudar aqui um bocadinho mais neste... Você está aí? Então, na área dos medicamentos biológicos, o Board of Pharmaceutical Sciences é que normalmente faz esse tipo de discussão.
Recentemente o que tivemos foi um grupo de trabalho a falar sobre a questão dos biosimilares, por exemplo, em que se fez depois um statement acerca do papel do farmacêutico na área dos biosimilares e de que forma é que se pode ou não fazer a substituição de medicamentos biológicos por biosimilares, qual é que é a diferença depois do conceito de biosimilar para o conceito de genérico, e fez uma orientação nesse aspecto. Eu julgo que neste momento não há nenhum trabalho a ser desenvolvido ativamente na área dos medicamentos biológicos, para além das respostas que são dadas reativamente aos documentos que vêm da Organização Mundial da Saúde que abordam essas temáticas. O último trabalho que foi feito foi nesta área dos biosimilares e foi, no fundo, um trabalho para perceber em que contexto é que fazia sentido haver ali alguma interchangeability, ou seja, ali, intercambiabilidade. Exatamente, com os medicamentos biosimilares, os medicamentos biológicos. Obrigado. Doutora Cássio, o senhor fez uma manifestação aqui, o senhor gostaria de falar, por favor? Que eu acho que era mais interessante se o senhor falasse. Doutora Obrigado, Cássio, confrade Vidotti. Sim. Eu queria falar Obrigado. também. Eu gostei muito das apresentações, gostei muito de tudo, e a observação que eu fiz foi que nós precisamos estreitar o nosso relacionamento com a FIP. Nós precisamos trazer tudo isso que tem de mais moderno para dentro do Brasil, para dentro da nossa academia, para dentro das entidades aqui brasileiras. Eu acho que o próximo passo, confrade Vidotti, é a gente tentar montar esse mecanismo de aproximação. Eu não sei exatamente como, mas eu acho que você é uma peça fundamental para isso. Eu sou uma péssima pessoa para fazer isso, porque eu sou um apaixonado pela FIP. Desde o momento que eu soube que existia uma organização desse tipo no mundo. Então, eu tenho sempre um viés, né? Porque eu vou sempre querer... Veja vocês a qualidade das apresentações e toda a dimensão, uma coisa absolutamente linda, né? Eu fico maravilhado com tudo que eu vejo na FIP. Eu realmente, quando eu ia, infelizmente não tenho podido mais participar, mas eu considerava que aquilo lá era uma oxigenação. Cada vez que eu ia a um congresso, eu voltava assim preparado para o resto do ano e o ano seguinte para voltar de novo. Mas eu estou aqui à disposição, claro, evidentemente. Estou brincando, mas eu deixo fazer mais uma pergunta aqui que o Henry fez. Há atividades da FIP na aproximação de universidades, centros de pesquisa com indústrias farmacêuticas e relacionado também à inovação e biodiversidade. Alguém poderia responder? Não sei se Emma, Filipa, talvez... Né, que é com indústria, talvez, Board of Pharmaceutical Science. É assim, há uma grande promoção ao dia de hoje de maior relação e partilha de assuntos entre o Board of Pharmaceutical Practice, que é onde está a secção da indústria farmacêutica, e o Board of Pharmaceutical Sciences, que é onde estão, no fundo, estes grupos de interesse. E também uma ligação com a FIPED, que é onde há então as universidades, e portanto há uma interligação entre os três boards. E há muitas pessoas que são comuns, ou seja, estão na secção de farmácia, de farmácia industrial e depois também participam em atividades ao nível do BPS e nomeadamente no grupo de jovens cientistas do BPS. Não sei se a Filipa quer aqui acrescentar alguma coisa. Não há
ainda realmente, e é algo que faz muito sentido trabalhar, uma plataforma formal de relação entre centros de investigação, de pesquisa, com as universidades e com a indústria farmacêutica, mas é uma sugestão até bastante interessante, sem dúvida. Não sei se a Filipa quer adicionar alguma coisa. Não tenho nada. Obrigada. Eu sei que... Desculpa. Pode falar, eu ia fazer outra pergunta. Gonçalo, podes avançar. Slide? Não querias dizer nada. Não fui eu, foi o Carlos. Foi o Carlos. Não, eu aqui queria fazer uma pergunta, outra pergunta. Aqui, o professor Wallace pergunta, a FIP tem trabalho quanto à ética profissional e em pesquisa, que é ética em pesquisa? Então, nós tivemos um grupo que se dedicou há uns anos atrás especificamente a aspectos de ética e deontologia farmacêutica. No âmbito desse trabalho foi produzido o que nós chamamos um documento referencial sobre os aspectos associados à ética e deontologia aplicados a várias áreas da prática farmacêutica, inclusivamente à área da investigação e à área da educação. Com base nesse trabalho foi produzido também um statement que foi mais direcionado para a área da prática farmacêutica, mas que falava e reforçava muito os aspectos relacionados com a autonomia técnico-profissional do farmacêutico e a importância de garantir essa autonomia, e até foi produzido, no âmbito desse grupo de trabalho, onde foi produzido o juramento farmacêutico, que é um juramento que existe, que a FIP produziu e que inclusivamente foi traduzido em várias línguas. Esse grupo da ética farmacêutica continua a trabalhar no âmbito da FIP, normalmente reúne-se durante os congressos, portanto este ano não houve reunião, mas o objetivo é identificar áreas onde seja importante, por exemplo, realizar sessões durante os congressos. Então, a coordenadora desse grupo de ética faz parte do comitê de programação dos congressos e apresenta sempre propostas para realizar 2 ou 3 simpósios da área da ética farmacêutica. E esses simpósios tanto têm vindo a tratar de temas relacionados com a prática farmacêutica como áreas da educação ou mesmo ética na investigação. Mas lá está, se tiverem ideias sobre áreas interessantes também a abordar neste âmbito, esse grupo de trabalho, esse grupo de pessoas interessadas em ética tem esta possibilidade de participarem nas reuniões durante os congressos e, com isso, também propor novos temas para as sessões do Congresso ou para novos trabalhos a desenvolver no seio da FIP. Obrigado. Tem mais uma pergunta aqui sobre o uso de medicamentos antimicrobianos em veterinária, na área veterinária. Se tem algum trabalho que a FIP faça nesse sentido? Então, nós há 2 anos atrás, ou há 3 anos atrás, foi produzido um trabalho e um statement, há 2 anos atrás, sobre o uso dos antibióticos e a resistência aos antibióticos. E no âmbito desse grupo de trabalho foi discutido o impacto da utilização dos antibióticos a nível veterinário para o humano que o consome e para o ambiente também. Mas foi no âmbito da produção desse documento, statement, que era no sentido de alertar, no fundo, para os perigos da utilização sem critério. Agora, no fórum novo que foi criado, da resistência aos antimicrobianos, estou certa que essa vai ser uma das áreas a tratar, porque efetivamente é uma área que sabemos que tem esse impacto do ponto de vista ambiental e do ponto de vista do consumo nos humanos,
e, portanto, sem dúvida, não tenho dúvidas de que será âmbito do novo grupo de trabalho. Dizer, pronto, e essencialmente, realmente foi incluído no statement que foi produzido, mas agora irá ser desenvolvido mais trabalho nessa área, sem dúvida. Muito obrigado. Eu não sei se alguém, professor Moreto, tem alguma pergunta? Não, eu queria comentar um pouco. Em primeiro lugar, parabenizar ao Gonçalo por trazer a nós aqui, a Emma e a Filipa, excelentes apresentações. Nós estamos realizando um projeto aqui no sentido de fazer o planejamento estratégico da nossa academia. Evidentemente, nós somos membros acadêmicos já veteranos e com formação já há algum tempo. E um dos temas que a gente tem colocado, que seria muito interessante, seria esse processo de desenvolver educação continuada, né? Também poderia ser um eixo temático para que nós pudéssemos servir as demais associações da categoria farmacêutica, ou seja, oferecendo algo e um modelo que pudesse promover o desenvolvimento continuado dos profissionais que já são formados há algum tempo, né? E adequá-los à realidade atual. Me chamou muita atenção o bloco de inteligência farmacêutica, que essa daí é absolutamente encantadora. Então, eu queria saber se nós poderíamos ter, por conta de você, Gonçalo, ou da Emma, ou da Filipa, alguém que pudesse abrir o tema de educação continuada e abrir o bloco de inteligência farmacêutica. Evidentemente, todos os demais se interessam. Eu estava pensando como é que nós poderíamos reunir e ter uma visão geral de cada um deles, né? Que todos eles são interessantíssimos. E a FIP está de parabéns por ter feito exatamente dar uma visão desse conjunto das atividades relacionadas com o fármaco e o medicamento. Mas que a pergunta é: poderíamos programar um tema sobre educação continuada e outro só sobre inteligência farmacêutica com vocês, colegas portugueses? Pode ser com mais alguns elementos. E podemos até trabalhar no outro horário, não sacrificá-los à noite, mas durante o dia, de tal maneira que a gente pudesse ter um aproveitamento ainda maior e pudéssemos ampliar também o número de nossos membros participando desse evento. Tem alguma chance? Queres tu responder, Gonçalo? Nós temos todo o gosto em colaborar com a Academia, sempre, e temos muito interesse em partilhar o trabalho que a FIP tem vindo a desenvolver nestes diferentes âmbitos. Acho que realmente seria mais interessante também e que daria uma plataforma para uma colaboração mais aberta e mais permanente, se pudesse existir um vínculo de membro entre a Academia das Ciências Farmacêuticas do Brasil e a FIP, enquanto organização membro predominantemente científica, porque isso realmente permite uma série de intercâmbios e de colaborações a diferentes níveis e também de inputs por parte da Academia ao trabalho da própria FIP, como a Emma já identificou a partir das perguntas que nos colocaram e das ideias que nos propuseram. Há uma série de ideias que se poderiam vir a trabalhar a nível internacional dentro do âmbito da FIP. Portanto, acho que realmente há imenso potencial para essa colaboração e convidamos a Academia a considerar estabelecer um vínculo mais formal com a FIP através de uma relação de membro como membro de carácter predominantemente científico com a FIP. E acho que realmente a partir daí acho que se abre todo um campo de áreas de colaboração e de realização de eventos online e que teremos naturalmente todo o gosto em colaborar com a Academia em levá-los a cabo.
E há um elemento mais que acho que se calhar não foi referido nas nossas apresentações, e que é que a FIP, de 3 em 3 anos, organiza um congresso especificamente sobre ciências farmacêuticas, que este ano teve lugar também, estava programado para ter lugar de forma presencial em Montreal, no Canadá, e que acabou por ser também virtual, agora no fim de setembro. Mas que são congressos que serão naturalmente de um enorme interesse para a Academia e para os membros da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, e que teriam a possibilidade de ter uma participação muito mais direta e no programa desses congressos, que, sendo também membros como organização predominantemente científica da FIP. Portanto, fazemos esse convite a uma reflexão por parte da Academia, no sentido de estabelecer esse vínculo mais próximo com a Federação, e que, naturalmente, consideramos que tem um imenso potencial para explorar. Certamente nós vamos dialogar entre nós e vamos nos filiar à FIP, havendo um espaço onde a gente possa ocupar. Evidentemente, nós somos uma entidade pequena, nós somente somos representados por cerca de um pouco mais de 120, 130 membros, de modo que não somos uma atividade, uma associação ampla. Ela só congrega mesmo os membros mais titulados e de caráter mais científico do que propriamente dito uma grande entidade da categoria farmacêutica. Mas nós temos interesse. Eu, pessoalmente, sou membro da seção de farmácia industrial, acho que o Vidotti é membro de alguma seção também, e acho que nós podemos continuar. Mas você é independente da nossa filiação. Eu queria saber se podemos contar com alguma apresentação sobre o conjunto do ensino continuado, porque esse tem sido uma plataforma que o nosso pessoal tem discutido, como a academia poderia ocupar um espaço diferenciado no contexto farmacêutico brasileiro. Não só para a parte farmacêutica, mas para as profissões que convivem conosco nessa atividade da academia, que são os médicos veterinários, químicos, biólogos, ou seja, que estão relacionados com a prospecção de insumos, com as pesquisas não clínicas e clínicas com fármacos e medicamentos. Tudo isso é o nosso rol de membros associados, né? De modo que isso faz todo sentido para nós. Tá? Mas, em todo caso, nós vamos voltar a conversar e vamos ver as condições para uma filiação da nossa academia. Acho que nós temos chance de interagir com o Conselho Federal de Farmácia, porque nós poderíamos desempenhar essa função em nome e em parceria com o Conselho Federal de Farmácia, dada a qualificação diferenciada dos membros de nossa academia no contexto da sociedade brasileira. Né? Com certeza. Então, eu queria, praticamente partindo já para os finais, que o Henry já deu sinal que nós estamos extrapolando do horário e da boa vontade vossa. Eu já vou ficar por aqui, registrando meus agradecimentos, especialmente ao Vidotti, que sugeriu o teu nome para um primeiro contato, e nós evoluímos para esse evento. Agradecer a Emma, que é uma conhecida nossa e que temos uma enorme admiração. E a Filipa, que agora aprendemos a gostar dela também, e será muito bem-vinda sempre em nossos eventos. Ao Gonçalo é desnecessário falar, porque já assistimos, já participei de tantas atividades dele na FIP, em vários congressos, é um amigo de longa data, e um verdadeiro amigo, né, que se coloca sempre à disposição dos farmacêuticos brasileiros quando vão ao congresso. Ele manda mensagem antecipada, colocando-se à disposição. É um cavalheiro, é um amigo de verdade.
Eu deixo aqui meus agradecimentos, renovo a todos vocês e vamos deixar agora para o encerramento, para quem continua. A vocês um grande Obrigado, abraço doutor Lauro. e até breve. Olá, professor Lauro, colegas participantes, né? Nos aproximamos agora de 21 horas agora em Portugal, já que agora eu já sei que estão 3 horas à frente. Não, 22. Quase 22 na Espanha. Não. Aliás, 23 em Espanha. Então, a gente já deixa de ser tarde, né, Ema e Filipa? Mas eu vou pedir para que todos os colegas aqui participantes aqui, né, que se puderem abrir aqui a imagem no vídeo, para que a gente deixe um registro de imagem também desse nosso encontro transatlântico hoje, né? Portugal, Espanha, né? Quer dizer, portugueses, né? Espanha também. República Dominicana, exatamente, também, né? Então, é um acordo... Paraguai. Um encontro nosso Paraguai. aqui, né? Nossa, Multinacional aqui hoje, né? Paraguai também aqui presente, né? Então, só pedir para que todos os colegas, então, se puderem abrir o vídeo, né? E a gente, né, eu peço aqui a todos uma salva de palmas para os nossos colegas apresentadores hoje, pelas excelentes apresentações, né, com muitos agradecimentos. E nos encontramos na semana que vem, é isso, professor Lauro? Qual que é a agenda da segunda-feira que vem, professor Lauro? Olha, eu tenho uma agenda em preparação, ainda não finalizei, mas vou divulgar rapidamente a agenda. De verdade, a agenda é com a doutora Alessandra Bastos, da Anvisa. Ela está deixando a Anvisa no mês de dezembro e aceitou fazer uma palestra na nossa academia na próxima semana, nesse horário das 18 horas. A Alessandra Bastos será a nossa nova convidada para a semana que vem, dia 23. Tá ótimo, então. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos, né? Então, a gente vai encerrando aqui a nossa reunião. Como sempre que eu tenho feito, eu vou parar aqui primeiro a gravação.